Bom dia, gente boa! Bem-vindos de volta ao nosso devocional. Que bom ter a sua companhia aí. Estamos aqui no capítulo 20 de Provérbios, significa que nós já andamos aí 2/3 desse livro. Nós vamos continuar até o final do ano aqui, juntos cada dia, e vamos ver até onde a gente chega, tá? No livro de Provérbios, vamos tentar conseguir chegar até o final, até o finalzinho do ano ali, por volta do Natal, um pouco antes do Natal, quando a gente parar, tá? Mas é bom demais ter a sua companhia, e bom demais a gente ter crescido em conhecimento esse ano, né? Cada vez mais aprendendo, cada vez mais trazendo alguns assuntos, às vezes polêmicos, né? Temos falado sobre ética de trabalho, temos falado sobre disciplina de filhos, temos falado sobre casamento e fidelidade, temos falado sobre dinheiro, temos falado sobre um monte de coisa. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que tem real valor. O livro de Provérbios, uma das coisas que ele nos desafia a fazer, que ele faz de uma forma muito, muito contundente, é desafiar aquilo que a gente valoriza no mundo que a gente vive, com aquilo que contrastando com aquilo que de fato tem valor, né? E muitas vezes nós vivemos bombardeados por mensagens que valorizam determinadas coisas. Hoje, né? Hoje na nossa cultura, a gente valoriza beleza, juventude, dinheiro, fama, né? Essas coisas que são normais e corriqueiras aí do ser humano. E tem outras coisas que têm valor mais alto que a gente não valoriza. Tem outras coisas que, na verdade, são mais preciosas do que, né, essas coisas que a gente é ensinado a buscar, que a gente não valoriza. E a gente percebe o quanto aquilo que a gente valoriza, muitas vezes, é raso. Raso. Assim como a beleza, uma aparência, uma beleza, é rasa, é temporária, é passageira, né? E existem coisas que são muito mais profundas, existem coisas que são muito mais permanentes e muito mais valiosas. E o livro de Provérbios, de tempos em tempos, ele, né, entra numa rota de colisão com os valores que o mundo nos ensina. E que bom que ele entra numa rota de colisão, né? Porque talvez só em ambientes como esse a gente vai ser desafiado a pensar de forma diferente do que o mundo pensa. O mundo corre atrás de um monte de coisas, tantas mensagens a gente recebe que a gente acha que é isso mesmo, que é normal, que a gente está no caminho certo. Até que Provérbios vem e fala, ei, para um pouquinho. O mundo também é um lugar raso. E Provérbios nos convida a um lugar mais profundo. E a gente valorizar coisas que o mundo não valoriza, mas que tem valor maior do que muita coisa por aí. Olha só o que diz Provérbios 20, versículo 15. Vai fazer exatamente isso. Prepare-se aí para uma rota de colisão e a gente vai falar um pouquinho sobre o que tem real valor no nosso mundo. Provérbios 20, versículo 15 diz assim: mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Olha o contraste. Lembra que quase todo provérbio tem um contraste, né? Ouro e rubis e lábios que transmitem conhecimento. Esse é um contraste. Outro contraste. Em grande quantidade, aqui é uma rara preciosidade. O que ele está dizendo para nós aqui, entre outras coisas? Primeiro, que mesmo quando há muito recurso financeiro, mesmo quando há uma abundância de recursos, isso não significa que há uma abundância de sabedoria, né? Você pode estar num ambiente com gente muito abastada, mas que não tem sabedoria. Você pode estar num ambiente onde você acha que tem tudo ali. Cara, tem ouro e rubis em grande quantidade, mas se você parar para pensar e refletir, você vai descobrir que tem uma coisa que ainda é rara. Os lábios de alguém que produz, né, que ensina o conhecimento. Essa questão de valores, inclusive, né, de riqueza, eu não tenho dados científicos para comprovar o que eu vou falar, tá? Mas eu acho que se a gente fosse fazer uma pesquisa, a gente encontraria. Me parece que quanto mais a sociedade prospera, quanto mais recurso financeiro a nossa sociedade tem, me parece que menos conhecimento e sabedoria ela reflete. Não sei se você já percebeu isso, né? Parece que as pessoas mais simples
e mais antigas, que tinham menos dinheiro e recurso, tinham mais sabedoria do que a gente. E quanto mais recurso e abastados são, não em todos os casos, mas em muitos casos, quanto mais abastado, mais recurso tem, menos sabedoria se tem. Parece que a gente acha que a gente já tem tudo que precisa e a gente deixa de lado a sabedoria. Mas mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento ainda são uma rara preciosidade. Também tem outra coisa interessante aqui, que mesmo que tenha grande quantidade de ouro e rubis, ainda é precioso quem transmite conhecimento. Ou seja, mais precioso do que ouro e rubis são os lábios de alguém que produz, que transmite conhecimento. A gente também poderia interpretar esse texto dessa forma, dizendo, cara, mais precioso que dinheiro é ter conhecimento e sabedoria. Mais importante, mais precioso. Por quê? Porque rubi e ouro nessa história aqui tem em grande quantidade, mas ainda é raro e precioso a palavra de alguém que tem conhecimento. Ou seja, é mais raro, é mais precioso, né? Assim como ouro é uma coisa rara e rubis também, mais raro e mais precioso é aquele que tem lábios que produz conhecimento. Então, deixa eu parar aqui, nós vamos descascar mais alguns níveis daqui a pouquinho, deixa eu parar aqui só para fazer uma pergunta para você. Você tem valorizado pessoas, a sua Bíblia, livros, fontes de conhecimento, sabedoria, talvez seu discipulador, seu líder de PG, o devocional aqui, né, onde a gente está buscando sabedoria, você tem valorizado isso? Você tem dado real valor para aquilo que tem transmitido conhecimento e né, tem trazido bênção e entendimento e edificação para a sua vida? Você tem valorizado isso? Porque a cultura em que a gente vive, ela diz assim, corre atrás do dinheiro. Esquece sua Bíblia, esquece igreja, esquece pastor, esquece discipulado, corre atrás do dinheiro. Se você tiver dinheiro, você tem tudo. E Salomão aqui está dizendo para nós, se você tiver dinheiro, você não tem tudo. Se você tiver muito dinheiro, ainda vai ter uma coisa rara e preciosa, que são pessoas, ou livros, ou fontes de conhecimento que nós precisamos para ter. E é muito interessante, quando a gente para pensar em quem escreveu o que a gente está lendo, né? O cara que escreveu foi Salomão. Aquele cara que, se você for ler a história dele, né, poderia ter pedido qualquer coisa, né? Poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido fama ou a morte dos seus inimigos, mas não pediu, pediu sabedoria. E aí o que acontece? Deus diz, eu vou te dar sabedoria e vou te dar as outras coisas, que com certeza foram dádivas de Deus, mas ao mesmo tempo que são dádivas de Deus, também acho que tem um aspecto que, assim, a sabedoria te dá a riqueza, a fama e a morte dos seus inimigos. Se você for sábio, você consegue tudo isso. Ou seja, a sabedoria mais importante, mais valiosa do que a riqueza, do que a fama e do que a morte dos seus inimigos. Porque através da sabedoria você consegue tudo isso. Aqui a gente poderia dizer o seguinte, você pode ter muito dinheiro e pouca sabedoria. Ainda vai ser precioso a sabedoria. Mas se você tiver a sabedoria, a probabilidade de você prosperar, não estou falando de você ficar instagramável, não estou falando disso, tá? De você prosperar, de você ter sabedoria para você viver bem, para você viver uma vida disciplinada, para você saber, né, lidar com recursos na sua vida e você poder prosperar. É muito mais provável. Então, a sabedoria, ela é mais excelente do que as riquezas. Por que isso é importante para nós, gente? Porque o diabo, ele trabalha na sua vida, na minha vida, com mentiras. E a partir das mentiras, ele rouba a nossa vida, a vida que Deus planejou para nós. O diabo é chamado na Bíblia do pai da mentira, ok? E ele usa a mentira desde o começo, desde o Jardim do Éden, ele vem usando a mentira para nos roubar aquilo que Deus tem de melhor para nós, ok? Se a gente cai na mentira, a gente empodera a mentira e a gente então vive menos do que Deus tem para nós. Vamos voltar para o Jardim do Éden, Adão e Eva, né, cara? Pode comer aí do jardim todo, vocês vão trabalhar, vocês vão dar nomes aos animais, para pegar tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Beleza? Beleza. O diabo vai lá e diz, não é bem assim, não é bem assim, pega aqui, come essa fruta, vai fazer bem para você. A mulher e o homem vão lá, comem da fruta, e a partir desta mentira, o diabo então rouba o homem e a mulher do melhor que Deus tem
para a vida deles. E ainda hoje o diabo usa mentiras para roubar de mim e de você o que Deus tem de melhor para nós. E uma das grandes mentiras que ele tem usado no nosso mundo hoje é você acreditar que o dinheiro é a solução de todos os problemas. Queridos, o dinheiro não é ruim, dinheiro não é mal, dinheiro não é errado. Mas a nossa cultura, ela valoriza o dinheiro e não valoriza o conhecimento, não valoriza a sabedoria. E aqui a gente precisa ser confrontado com essa verdade de que, mesmo que você tenha muito dinheiro, ainda vai ser raro e mais precioso do que qualquer outra coisa, os lábios de conhecimento. Porque o dinheiro não garante que eu vou ter um casamento feliz, que eu vou ter filhos que amam a Jesus, que eu vou ter um senso de propósito e de missão na minha vida. O dinheiro não garante que eu vou deixar um legado, talvez um legado financeiro, mas nada mais do que isso, né? As coisas que verdadeiramente são preciosas na vida, o dinheiro não garante que eu vou ter bons e verdadeiros amigos. Se você tiver muito dinheiro, você vai ter muita gente querendo ser seu amigo, mas não é porque gosta de você, gosta do que você tem para dar, né? Então, essas coisas que são realmente valiosas, cara, bons amigos, casamentos saudável e feliz, filhos que amam Jesus, viver com um senso de propósito, deixar um legado, essas coisas o dinheiro não compra, não compra. E para essas coisas você tem que ter conhecimento, sabedoria, temor do Senhor, você tem que ir mais profundo para chegar nesse lugar. E o mundo vende para nós uma mentira que se você tiver dinheiro, você tem tudo. Não tem não, não tem não. E aqui Salomão nos confronta com isso, dizendo, olha, mesmo quando tem ouro e rubis em grande quantidade, né? Os lábios de quem transfere conhecimento seriam uma coisa rara. E é interessante porque se a gente pensar nisso, né? Imagina isso mentalmente, né? Você vendo uma pilha de ouro e de rubis. Imagina isso, tá? Imagina que você está vendo uma pilha de ouro e de rubis. É muito óbvio para nós, se a gente visse uma pilha de ouro e uma pilha de rubis, muito óbvio para nós o valor que está nessas coisas. A gente veria, cara, meu Deus, olha isso, né? Que coisa valiosa. Como que isso veio parar aqui, né? Mas quando a gente ouve alguém com conhecimento falar alguma coisa, será que a gente tem olhos para enxergar o valor naquilo que foi dito? A gente olha, se eu olhasse para uma pilha de dinheiro, você fala, cara, tem muito dinheiro aqui, isso é valioso demais, meu Deus, né? Chama um carro forte para botar as coisas, para ninguém roubar, né? E quando alguém fala uma coisa com conhecimento, quando alguém diz alguma coisa que, cara, fez muito sentido, que, né, que destravou alguma mentalidade na sua mente, alguma coisa, né, nova. Deixa eu te perguntar. Você tem olhos para enxergar o valor disso? Porque às vezes tem frases, tem palavras, tem detalhes, tem coisas que a gente ouve ao longo do caminho através de pessoas e através de pessoas que têm conhecimento, que são tão valiosas ou mais valiosas do que ouro e rubis. Que Deus nos dê olhos para a gente enxergar aquilo que de fato tem valor, né? Não sou contra você ter recursos, não tem nada de errado com isso. Mas seria um erro você correr a sua vida toda atrás de recursos, olhando só para a pilha de dinheiro e não ter olhos para enxergar a sabedoria de algumas pessoas que talvez nem tenham muito dinheiro, hein? Talvez nem tenham muito dinheiro, mas alcançaram uma sabedoria para a vida, né? Que alguns de nós não têm. Eu gosto de uma frase que diz assim, né? O senso comum já não é tão comum. O senso comum já não é mais tão comum. Sabe o que é senso comum? Vou ler aqui para você. Não sei se você tem... essa palavra não é usada muito assim, né? Senso comum, um conjunto de conhecimento e crenças amplamente aceitos por uma sociedade. Ok? Essa é a definição. Senso comum é aquilo que a gente diz, cara, que é uma coisa meio óbvia, que não deveria ter que explicar, né? Nós estamos vivendo num mundo onde cada vez mais esse senso comum, que antes era óbvio, já não é mais tão comum. Está tendo que explicar, né? Por quê? Porque a gente está prosperando cada vez mais. A sociedade hoje está mais próspera do que em qualquer outro momento da história da humanidade. Você pode reclamar o quanto você quiser da falta do dinheiro e da falta do recurso. Nós estamos hoje no melhor momento da história da humanidade. Isso é fato científico, histórico. Se quiser debater, vamos debater. Eu debato, né, uma semana contigo. Nós estamos no melhor momento de prosperidade
da história da humanidade, olhando para o globo todo, ok? Estou olhando para a tua cidade, para o teu estado, olhando para o globo todo. E ao mesmo tempo, o senso comum, que antes era tão comum, a gente está tendo cada vez mais que explicar algumas coisas que antes não tinha que explicar. Por quê? Vamos voltar para o nosso texto e aí a gente ora. Por quê? Porque mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Ei, Deus colocou pessoas ao seu redor que estão transmitindo conhecimento. Valorize, chama para perto, cultiva, né? Abençoa, aprenda, né? Que nós possamos aprender a ver essa sabedoria, a valorizá-la e a trazê-la para a nossa vida. Amém, gente? Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse confronto com o nosso sistema de valores que, de tanto a gente ouvir, a gente acha que está certo. E aqui Salomão, um homem muito rico, que tinha muito ouro e muito rubis, diz para nós que existe algo mais profundo, algo mais valioso. Que nosso coração, Deus, possa entender isso, reconhecer isso e valorizar isso. Que o Senhor esteja nos ensinando a desintoxicar de valores do mundo e absorver cada vez mais os valores do reino. Nós oramos assim, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Abraço para vocês aí. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.